Você já parou para pensar quais palavras você gostaria de dizer antes de fechar os olhos para sempre? Não aquelas ditas por impulso ou no calor da emoção, mas aquelas que têm peso, que fazem a alma suspirar e que, de alguma forma, libertam o coração do medo mais profundo, algo tão poderoso que pudesse até afastar qualquer sombra, qualquer angústia. Agora, imagine se essas palavras tivessem uma força tão grande que nada de ruim poderia tocá-lo depois daquele instante. Parece coisa de conto ou promessa vazia? Pois é exatamente sobre isso que quero conversar com você hoje. As palavras mais poderosas que podemos dizer antes de partir daqui e como elas podem transformar o nosso olhar para a vida e a morte. Eu me lembro de um momento muito específico, lá em São Paulo, numa manhã cinzenta de outono em 2022. Estava sentado num banco do Parque Ibirapuera, observando o movimento quase indiferente das pessoas. À minha frente, um senhor idoso, com um sorriso tranquilo, conversava baixinho com uma jovem enfermeira. O cheiro das folhas secas misturava-se ao café forte que eu segurava na mão. Ele estava ali para receber cuidados paliativos, sabia que seu tempo era curto. O que chamou minha atenção foi uma frase dele, dita quase como um mantra: "Não tenho medo do fim, porque já disse tudo o que precisava." Aquilo ficou martelando na minha cabeça por dias. O medo da morte é algo que habita nosso ser desde sempre. É como se carregássemos uma mochila invisível, cheia de dúvidas e arrependimentos não resolvidos. Muitas vezes queremos dizer algo importante, mas não encontramos coragem ou oportunidade. E quando o tempo aperta, essas palavras ficam presas na garganta, como uma música desafinada que nunca foi terminada. Mas existe um jeito diferente de encarar essa questão. Carlo Acutis, aquele jovem italiano apaixonado pela vida e pela fé, nos ensinou através do seu exemplo algo simples e profundo. A força da palavra bem colocada pode abrir portas onde parecia só haver muros. Ele mesmo sabia da finitude da vida, mas escolheu viver com um propósito tão claro que suas últimas palavras foram cheias de paz e entrega. Agora vamos pensar juntos. Quais seriam essas palavras e por que elas são tão impactantes? Antes de tudo, é preciso entender que as palavras carregam intenção. Não é só o som ou a mensagem escrita, é a energia por trás delas, o sentimento verdadeiro que as acompanha. Quando falamos algo com sinceridade profunda e conexão com quem somos ou com quem nos rodeia naquele momento final, estamos oferecendo à nossa alma uma espécie de alforria. Vou contar algo curioso. Num hospital aqui do Rio de Janeiro, em 2023, durante o surto da variante Ômicron do coronavírus, muitos pacientes estavam isolados, sem ninguém por perto, para dizer adeus. A equipe médica percebeu que a maioria morria em silêncio, sem expressar aquilo que sentiam. Foi então criada uma prática chamada As Últimas Palavras, onde voluntários escutavam atentamente os desejos finais dos pacientes. Alguns deles repetiam frases simples como "Obrigado", "Me perdoe", "Eu te amo". Não parece nada espetacular à primeira vista, até lembrar quantos corações foram tocados apenas por essas pequenas declarações. Isso me faz pensar numa experiência pessoal. Minha tia Lúcia tinha dificuldades enormes para falar sobre seus sentimentos com a família dela. Eram anos guardando mágoas pequenas. Na última semana, antes dela partir em março deste ano aqui em Belo Horizonte, ela conseguiu nos dizer: "Vocês sempre foram meu porto seguro." Pode parecer pouco para muita gente, mas aquelas palavras mudaram completamente o ambiente no quarto dela. Trouxe conforto genuíno para todos nós.
E aqui entra o primeiro ponto principal dessa conversa. O poder das palavras simples e verdadeiras ditas com amor tem um alcance muito maior do que imaginamos. Elas podem mudar não só nossa relação conosco mesmos diante da morte, mas também influenciar profundamente quem fica aqui. Se pensarmos bem, Carlo Acutis falava muito sobre deixar registros positivos no mundo digital porque sabia que isso poderia servir de inspiração depois dele se despedir desta vida terrena. E se olharmos para as nossas próprias vidas assim, quais seriam as palavras mais poderosas para dizer antes do último suspiro? Talvez seja exatamente aquilo que você ainda precisa falar para alguém ou até para si mesmo. Isso não quer dizer inventar frases grandiosas, nem ensaiar discursos memoráveis, até porque ninguém merece isso no meio da fragilidade final. É mais sobre encontrar aquela expressão autêntica, capaz de trazer paz para sua alma naquele momento exato. Para ajudar você a refletir sobre isso agora mesmo, já pensou em escrever suas próprias últimas palavras? Não precisa ser nada longo ou elaborado, pode até parecer estranho no começo. Confesso que achei meio esquisito escrever sobre isso. Mas tente colocar no papel aquilo que gostaria realmente de falar antes do fim chegar. Pegue uma folha em branco e responda: o que seu coração gostaria de expressar? Pode ser uma palavra só: gratidão, perdão, amor, esperança. Ou talvez uma frase curta: estou pronto, foi bom estar aqui, me perdoem minhas falhas. O importante é não deixar essa chance escapar sem tentar encontrar esse diálogo interno. Se quiser ir além desse exercício simples, pode tentar outro. Escolha alguém especial, pai, mãe, amigo próximo, e escreva uma carta breve, dizendo exatamente aquilo que sente, sem rodeios nem medo do julgamento futuro. Guarde essa carta num lugar seguro, não precisa entregar agora, mas tenha consciência dessa mensagem como um presente antecipado cheio de significado. E sabe qual é a graça disso tudo? Você nem precisa estar enfrentando nenhuma doença grave ou pensar necessariamente na morte iminente para fazer esse exercício valer a pena. É justamente esse encontro sincero consigo mesmo que libera ansiedades desnecessárias e te permite viver mais leve hoje. Claro, nem sempre é fácil enfrentar esses pensamentos sem desconforto, afinal somos seres cheios de contradições internas. E sim, eu também enrolo às vezes. Mas quando damos esse passo pequeno, porém firme, rumo à clareza emocional das nossas próprias últimas mensagens interiores, começamos a perceber mudanças sutis no dia a dia. Menos peso nas dúvidas acumuladas ao longo dos anos, mais coragem para demonstrar afeto, menos procrastinação nas conversas importantes. E aí vem outra coisa interessante. Quando falamos dessa forma, temos menos chance daquela sensação arrepiante comum nas histórias tristes dos filmes, aquele arrependimento terminal pelo silêncio mantido de mais tempo, sabe? Por outro lado, criamos espaço para a serenidade final porque nos sentimos conectados às nossas verdades mais profundas. Antes disso virar papo piegas exagerado, porque ninguém quer morrer declamando poesia enquanto olha para o teto branco, precisamos lembrar da simplicidade desse gesto humaníssimo. Falar aquilo que importa enquanto ainda dá tempo, seja na voz tremida ou mobilhete discretamente colocado ao lado da cama, tem um valor incalculável para quem parte e para quem fica. Aliás, pensando nisso tudo, fiquei lembrando daquela vez em 2021, quando participei de um retiro espiritual perto da Serra Gaúcha, onde foi proposto justamente esse tipo de reflexão silenciosa entre os participantes. Cada um deveria escrever mentalmente suas últimas mensagens pessoais enquanto contemplávamos o céu nublado naquela noite fria. Confesso ter sentido certa ansiedade misturada com alívio quando consegui colocar meus pensamentos no lugar certo, quase como se tivesse tirado um peso invisível das costas naquele instante gelado. Enfim, acho fundamental destacar aqui 3 coisas sobre essas últimas palavras. Primeiro,
elas devem ser verdadeiras acima de qualquer elaboração intelectual. Segundo, elas precisam nascer do coração desacelerado pelo momento presente. Terceiro, sua força reside exatamente nessa autenticidade simples, capaz até mesmo de afastar medos profundos, incluindo aqueles ligados à ideia da condenação eterna. Por isso mesmo, convido você agora a parar alguns minutos comigo para pensar nessa questão. Que palavra ou frase você gostaria realmente de pronunciar se tivesse consciência total deste instante? Pode parecer bobo à primeira vista, mas experimente fechar os olhos agora mesmo e ouvir esse chamado silencioso dentro do peito. Não tenha pressa nem cobrança, deixe vir naturalmente, sem censura nenhuma. Quando conseguir sentir aquela palavra fluir internamente, anote-a. Pode até usar seu celular. Vai ver como essa descoberta interna traz algum tipo diferente de paz imediata. E já adianto aqui, essa palavra tem poder porque diz respeito diretamente ao seu próprio caminho pessoal diante do mistério maior chamado vida, morte e vida. Não vou me perder nessa definição complexa. Se quiser compartilhar comigo qual foi essa palavra ou frase encontrada aí no seu silêncio interior, conta aí, Nacho. Gostaria muito saber qual foi sua experiência nesse exercício simples, porém transformador. Antes da gente seguir adiante nos próximos passos desta conversa, queria ressaltar também outro ponto crucial. Essas últimas palavras possuem eficácia especial quando acompanhadas pela atitude real dentro do presente instante, aquela intenção genuína demonstrada aos poucos na forma como tratamos nossos relacionamentos cotidianamente, desde a gentileza mais discreta até o perdão difícil aos poucos oferecido aos poucos também por nós mesmos. É como se colocássemos tijolo por tijolo numa construção sólida chamada legado afetivo, onde todas as manifestações verdadeiras deixadas nesse mundo contribuem para aliviar aquele temor universal inexplicável perante o fim. Por isso mesmo, convido você agora a parar alguns minutos comigo para pensar nessa questão. Que palavra ou frase você gostaria realmente de pronunciar se tivesse consciência total deste instante? Pode parecer bobo à primeira vista, mas experimente fechar os olhos agora mesmo e ouvir esse chamado silencioso dentro do peito. Não tenha pressa nem cobrança, deixe vir naturalmente sem censura nenhuma. Quando conseguir sentir aquela palavra fluir internamente, anote-a. Pode até usar seu celular. Vai ver como essa descoberta interna traz algum tipo diferente de paz imediata. E já adianto aqui, essa palavra tem poder porque diz respeito diretamente ao seu próprio caminho pessoal diante do mistério maior chamado vida, morte e vida. Não vou me perder nessa definição complexa. Se quiser compartilhar comigo qual foi essa palavra ou frase encontrada aí no seu silêncio interior, conta aí embaixo. Gostaria muito saber qual foi sua experiência nesse exercício simples, porém transformador. Antes da gente seguir adiante nos próximos passos desta conversa, queria ressaltar também outro ponto crucial. Essas últimas palavras possuem eficácia especial quando acompanhadas pela atitude real dentro do presente instante. Aquela intenção genuína demonstrada aos poucos na forma como tratamos nossos relacionamentos cotidianamente, desde a gentileza mais discreta até o perdão difícil aos poucos oferecido aos poucos também por nós mesmos. É como se colocássemos tijolo por tijolo numa construção sólida chamada legado afetivo, onde todas as manifestações verdadeiras deixam nesse mundo contribuindo para aliviar aquele temor universal inexplicável perante o fim. E sim, eu sei bem como isso pode parecer distante para muita gente vivendo correndo, feito louco nesse turbilhão urbano brasileiro, cheio daquele jeitinho imprevisível característico nosso. Mas dá para começar devagarinho assim mesmo, tentando encontrar aquela palavra poderosa escondida dentro do peito agora, escrevendo aquela carta pequena esquecida há tempos, ligando para alguém importante com quem ainda não teve coragem real para abrir seu coração.
Acredite, esse gesto simples pode ser muito mais revolucionário do que qualquer discurso grandioso feito diante das câmeras ou redes sociais nos dias atuais. Aliás, falando nisso, e me desviando rapidinho só para citar algo curioso, lembra daquela campanha recente em São Paulo incentivando pessoas idosas a gravarem vídeos contando suas histórias pessoais? Pois é, era exatamente isso. Um convite para registrar algo verdadeiro antes do último capítulo começar. E veja só quanta diferença faz quando damos voz real aos nossos sentimentos finais, não importa quão brases sejam. Em resumo, mas sem fazer resumo chato, hein? Saiba disso. As palavras pronunciadas antes da partida possuem sim um poder imenso sobre nosso estado interior e impacto externo. Esse poder vem sobretudo quando expressamos sinceridade profunda. E esse poder ajuda a tornar qualquer medo relacionado ao fim menos paralisante. Por enquanto, vou deixar aqui nossa reflexão inaugurando este tema delicado, porém essencial. No próximo momento, vamos avançar explorando outras camadas dessas mensagens finais capazes de gerar proteção interior verdadeira, quase como se estivéssemos criando uma muralha invisível contra a ameaça espiritual negativa. Mas antes disso, fico pensando aqui comigo. Quantas vezes deixamos passar dias inteiros sem dizer nada realmente importante para as pessoas ao nosso redor? Ou pior ainda, quantas vezes nós mesmos ficamos presos num silêncio interno, cheio daquela vozinha crítica dizendo não vale a pena ou deixa para depois? Pois então, talvez este seja um convite gentil para quebrar esses ciclos agora mesmo. Então, vamos dar esse passo juntos? Conta aí sua experiência até aqui. Qual palavra poderosa apareceu no seu pensamento? Isso ajuda demais a entendermos melhor esses movimentos profundos dentro da nossa humanidade comum compartilhada. Enfim, vou ficando por aqui neste primeiro trecho da nossa conversa profunda sobre as palavras capazes não só de preparar nossa alma para o último momento, mas também proteger contra qualquer sombra escura prometida pela imaginação humana. E lembre-se, as próximas partes trarão ainda mais insights práticos baseados nessas descobertas essenciais. Até já! Você já percebeu como, às vezes, a maior resistência não está em dizer as palavras certas na hora final, mas em se permitir sentir aquilo que essas palavras carregam? É estranho pensar que o medo do fim não vem só da morte em si, mas de um turbilhão de emoções que antecedem esse momento. A angústia, a culpa e até a sensação de injustiça costumam se misturar e formar um nó tão apertado que mal conseguimos respirar direito. Hoje, vamos entrar numa dessas camadas mais profundas, o poder transformador do perdão e da reconciliação como últimas palavras, ou melhor, como últimas atitudes que falam por si. Dá para acreditar que o perdão pode ser uma das palavras mais poderosas a serem ditas antes de partir? E não só dito, mas vivido, mesmo que só internamente. Não porque seja fácil, na verdade, raramente é, mas porque ele tem uma capacidade surpreendente de libertar quem perdoa muito mais do que quem é perdoado. Eu me lembro bem de um caso contado por um amigo psicólogo aqui do Rio. Ele acompanhava uma senhora chamada Dona Iracema, 78 anos, moradora do bairro da Lapa, que estava no último estágio de uma doença degenerativa. Ela carregava amargura contra o próprio irmão desde a infância, um rancor antigo, alimentado por mágoas e desencontros familiares. O curioso é que Dona Iracema chegou ao ponto em que suas últimas palavras não foram discursos elaborados ou grandes declarações filosóficas sobre a vida, foram simples e diretas. Eu te liberto. Eram dirigidas a si mesma, um ato poderoso de auto-perdão. A mudança começou ali. Ela deixou ir todo aquele peso acumulado por décadas. O sorriso tímido no rosto dela nas horas finais era visível para todos os presentes. Parecia que aquela palavra tinha aberto uma janela para um céu interno inesperado.
Não é à toa que Carlo Acutis valorizava tanto gestos concretos. Ele mostrou que fé não é apenas rezar ou repetir frases feitas, é agir com amor e coragem no dia a dia. Perdoar, mesmo quando parece impossível, pode ser uma dessas ações definitivas. E não precisa ser necessariamente perdoar outra pessoa. Muitas vezes, somos nós mesmos os maiores carrascos internos. Então te convido agora para um exercício pouco convencional. Escreva numa folha aquilo pelo qual você sente dificuldade de perdoar, seja alguém externo ou até você mesmo. Pode ser uma raiva antiga, uma mágoa recente, qualquer coisa que faça seu peito pesar sem razão aparente. Depois, tente transformar essa lista numa frase única de liberação. Pode ser algo como: "Eu escolho me libertar disso agora", ou "Deixo ir esse rancor para encontrar paz". Não precisa mostrar para ninguém, isso é entre você e sua alma. Essa prática simples ajuda a dar voz ao silêncio dos sentimentos presos e cria espaço para aquela palavra poderosa surgir com força real lá na frente, no momento em que a vida parece se esvair. Curiosamente, percebo que há uma certa resistência natural nesse exercício porque mexe com feridas difíceis. Mas sabe o quê? Essa resistência é parte do processo, sinal de que estamos chegando perto daquilo que realmente importa dentro da nossa humanidade imperfeita. Mudando um pouco o foco agora, vamos falar sobre outra dimensão fundamental dessas últimas palavras poderosas: a expressão da gratidão genuína diante da vida inteira vivida, inclusive com suas imperfeições. É comum pensar em gratidão como algo meio piegas ou restrito aos momentos felizes, tipo agradecer pelo sol bonito ou pela comida gostosa na mesa. Mas ela vai muito além disso quando olhamos para o final da nossa história pessoal. Lembro-me de Márcio, um motorista de aplicativo aqui em Curitiba com 45 anos, pai solo e batalhador incansável. Durante uma conversa inesperada num almoço rápido em 2023, ele me confidenciou algo marcante. "Se eu morrer amanhã, quero dizer obrigado pela chance de ter vivido tudo isso, os tropeços também." O detalhe é que Márcio tinha passado por problemas sérios há pouco tempo, enfrentou desemprego e viu seu filho adoecer gravemente. O ponto aqui é este: quando conseguimos reconhecer nossa história inteira, as alegrias e as dores, com um olhar agradecido nas horas finais, damos significado até para aquelas partes doloridas que insistem em fazer barulho dentro da gente durante toda a vida. E essa atitude transforma nosso último suspiro num legado silencioso, cheio de esperança e luz para quem fica. Aqui vai outro convite prático para você experimentar ainda hoje. Faça uma lista das situações difíceis pelas quais passou, aquelas que ainda incomodam ou trazem alguma cicatriz emocional. Agora, transforme cada item numa frase breve, começando com "sou grato por", seguida do aprendizado ou força adquirida naquele episódio. Não precisa ser poético nem forçado. O objetivo é olhar para essas experiências com olhos diferentes, olhos capazes de enxergar valor, mesmo onde parecia só dor antes. Talvez você descubra algo surpreendente aí dentro, e se isso acontecer, me conta depois. Essa simples mudança na forma de olhar pode ser uma preparação poderosa para quando chegar aquele momento inevitável, onde as palavras finais precisam brotar verdadeiras e cheias de sentido. Ah, quase ia esquecendo. Essa prática funciona melhor se feita sem pressa nem juízo próprio, tipo escrever numa tarde chuvosa com aquele café quente ao lado, quem sabe até ouvindo sua música favorita. Mas enquanto conversamos sobre essas expressões finais tão intensas, surge outra questão fascinante. Já notou como algumas pessoas conseguem transmitir uma paz quase inexplicável nos seus últimos momentos?
Não parece sorte nem acaso. Muitas vezes está ligado à forma como elas olham para a vida espiritual, sem medo nem negação. Isso nos leva ao terceiro ponto decisivo dessa conversa. O poder da entrega consciente, como última palavra não dita necessariamente em forma verbalizada, mas presente na postura interior frente ao mistério final. Vou explicar melhor. Certa vez conheci Pedro, professor universitário aposentado, morador do bairro da Liberdade, em São Paulo. Ele tinha uma ligação profunda com sua fé católica, praticada sem fanatismo, mas com muita sinceridade pessoal. Quando ficou sabendo do diagnóstico terminal no começo deste ano, ele decidiu fazer algo diferente. Organizou reuniões semanais, onde conversava abertamente sobre medos e esperanças com amigos próximos e familiares. Nada piegas nem dramático demais. Era papo reto, regado a risadas e lágrimas compartilhadas. Naquela última noite antes dele partir, ele não pronunciou discursos memoráveis, nem pediu desculpas formais. Simplesmente olhou nos olhos daqueles ao redor sorrindo tranquilamente e disse: "Estou pronto." Essa frase curta capturava toda a sua entrega interior, a aceitação plena daquela passagem inevitável, sem revoltas internas nem resistências desnecessárias. A força dessa entrega consciente tem algo quase místico, porque revela nossa capacidade humana maior, aceitar o fluxo natural da existência, mesmo quando ele desafia nosso ego mais resistente. Para ajudar você a sentir essa entrega mais próxima hoje mesmo, experimente este exercício. Feche os olhos por alguns minutos num ambiente tranquilo. Pode ser seu quarto ou até num parque perto. Respire fundo algumas vezes, tentando desacelerar seus pensamentos agitados. Sim, sei que não é fácil no começo. Agora, imagine-se naquele instante final, onde tudo será entregue sem reservas, sem medo nem culpa, apenas aceitação sincera daquela experiência completa, chamada vida, morte, vida. Perceba como isso soa menos assustador quando imaginamos assim. Permaneça nesse estado alguns instantes, sentindo essa entrega crescer dentro do seu coração. Pode parecer abstrato demais à primeira vista, eu mesmo demorei para entender direito, mas esse gesto interno prepara nosso espírito para enfrentar qualquer desafio final com serenidade verdadeira. Quando quiser, pode abrir os olhos devagar e anote numa folha qualquer palavra ou frase curta surgida nesse momento. Não precisa fazer sentido lógico imediato. Esse registro poderá se tornar sua âncora emocional futura, na hora dos grandes desafios existenciais reais ou imaginários. Simplesmente lembrar desse instante ajuda. Além disso, ajuda muito reforçar essa entrega no cotidiano, praticando pequenos atos diários conscientes. Desligar celular por algumas horas para estar presente. Agradecer pelas pequenas coisas. Acolher suas emoções sem julgamento. Falar honestamente sobre seus sentimentos. São formas práticas imediatas para estimular essa postura interior espontânea diante da vida frágil e transitória. E olha só, isso bate bem com o ensinamento precioso deixado pelo jovem Carlo Acutis sobre viver o presente cheio de sentido sem se desesperar pelo desconhecido futuro. Aliás, falando nisso, me vem à mente outro episódio engraçado. Na época daquela forte chuva inesperada em São Paulo no começo deste ano, eu estava saindo correndo daquele prédio antigo, quando percebi minha bolsa estava aberta, soltando papéis importantes. Tentei correr atrás, meio atrapalhado, escorregando naquela calçada molhada. Tudo isso enquanto meus pensamentos voavam entre preocupações banais. No meio dessa confusão, lembrei exatamente daquele conselho silencioso dele.
viver cada instante com atenção plena, sem perder o humor diante dos obstáculos. Talvez seja essa mistura única entre leveza consciente e entrega verdadeira que abre caminho real para enfrentar qualquer desafio final, mantendo dignidade humana intacta. Enfim, agora queria te convidar a refletir comigo. Que atitude interna você gostaria de cultivar hoje para estar mais preparado emocionalmente na hora das últimas palavras? Não precisa ser nada grandioso, pode começar pequeno. E se quiser dividir comigo sua experiência nesse caminho, fica à vontade. Saber como cada pessoa encara essa questão tão pessoal ajuda muito para a gente crescer junto nessa jornada complexa, porém essencial. Por enquanto, vou ficando por aqui, nesta segunda etapa da nossa conversa intensa sobre as palavras mais poderosas antes do fim. No próximo passo, iremos além desse território explorando forças protetoras surpreendentes relacionadas ao tema. Enquanto isso, fica aqui meu abraço caloroso, desejando paz nesse processo delicado, cheio de aprendizados ocultos. Até logo! Sabe aquela sensação tênue, quase imperceptível, que às vezes surge quando estamos prestes a dizer algo importante, mas as palavras parecem faltar? Aquela pausa no ar, como se o tempo desacelerasse e a respiração ficasse mais consciente? Talvez seja nesse instante que reside o último segredo das palavras poderosas antes do adeus, o silêncio carregado de significado. É curioso pensar que aquilo que não é dito pode conter tanto peso quanto o que é pronunciado. Por isso, nosso ponto final hoje vai girar em torno dessa arte quase esquecida, a importância do silêncio consciente como uma última palavra. Imagine uma sala simples, no Hospital das Clínicas em São Paulo, na primavera de 2023. Lá estava Helena, uma artista plástica de 62 anos, rodeada por amigos próximos e familiares. Ela sabia que sua hora estava chegando e decidiu que não falaria muito. Não porque não tinha nada a dizer, mas porque queria que sua presença falasse por si mesma. Durante horas, ela apenas segurou as mãos das pessoas ao seu redor, olhando nos olhos com uma intensidade tão profunda que parecia comunicar toda uma vida em poucos segundos. Nenhuma palavra foi dita, apenas silêncio e olhares carregados de história. O impacto disso para os presentes foi imenso. Muitos relataram depois sentir como se tivessem recebido um presente invisível. Aquele silêncio dizia: "Eu estou aqui, eu te amo, não tem medo." Às vezes, as palavras são insuficientes diante do mistério da despedida, e o silêncio torna-se a linguagem mais pura e poderosa para expressar aquilo que toca nossa alma. Esse é um aprendizado valioso para todos nós. Entender que o silêncio não é vazio ou ausência, mas sim um espaço cheio de possibilidades, onde emoções complexas podem se manifestar sem serem aprisionadas pelo peso da verbalização. Agora proponho um exercício simples para você experimentar essa forma profunda de comunicação interna e externa. Em algum momento tranquilo do seu dia, pode ser agora mesmo. Feche os olhos por alguns minutos e respire fundo algumas vezes para acalmar a mente. Depois, imagine uma pessoa querida ou até você mesmo num momento delicado. Pense naquele instante onde palavras importantes deveriam ser ditas. Ao invés de tentar formar frases ou discursos internos, permita-se simplesmente sentir o silêncio desse encontro imaginário, sem pressa nem cobrança. Observe as emoções surgirem naturalmente, sem tentar nomeá-las ou controlá-las. Se quiser, anote depois num papel qualquer sensação ou imagem que veio nesse momento. Esse exercício ajuda a reconhecer o valor do silêncio consciente como parte da comunicação humana mais verdadeira possível, algo essencial quando as palavras falham ou se tornam insuficientes. Refletindo sobre tudo isso, me lembrei de um episódio pessoal recente.
Numa visita inesperada à minha avó Maria lá em Salvador no início deste ano, percebi como aquele simples gesto dela de me olhar calmamente por vários minutos durante nosso café matinal dizia muito mais do que qualquer conversa poderia expressar. O cheiro forte do café coado na hora misturava-se ao calor acolhedor daquele olhar silencioso, cheio de histórias acumuladas em seus 89 anos. Foi um daqueles momentos preciosos onde o silêncio fala alto demais para quem sabe ouvir. E com essa experiência interna forte, concluo esse ponto final da nossa conversa sobre as últimas palavras poderosas. Às vezes, o maior presente está no silêncio carregado de presença verdadeira e amor genuíno. Agora, convido você para um mergulho mais amplo nessa reflexão final, algo que pode mudar profundamente sua relação com a vida e com a morte, sem precisar ser dramático ou pesado demais. Pense comigo. Quantas vezes passamos pela vida falando rápido demais ou distraídos demais para perceber quais palavras realmente importam? Quantas vezes deixamos escapar oportunidades valiosas de dizer eu te amo sem constrangimentos ou me desculpe sem demora? E quantas outras vezes nos esquecemos de ouvir aquele silêncio interno onde nossa alma sussurra verdades essenciais? A vida é muito mais complexa e bela do que conseguimos captar numa única frase ou gesto. Ela é feita também desses intervalos silenciosos onde aquilo que nos move verdadeiramente se revela devagarinho. As últimas palavras poderosas não são apenas aquelas pronunciadas antes da morte física, mas também aquelas pequenas afirmações diárias capazes de transformar nossos relacionamentos e nosso próprio coração enquanto ainda estamos aqui respirando. Talvez seja esse o ensinamento mais profundo legado por Carlo Acutis: viver com autenticidade cada instante, mesmo sabendo da fragilidade extrema da existência humana. Fazer das nossas ações simples um reflexo sincero do amor infinito, capaz de atravessar até mesmo o limiar entre a vida e o além. Isso faz pensar numa coisa curiosa. Será que a verdadeira proteção contra qualquer medo profundo relacionado ao fim está justamente em aceitar nossa finitude sem perder a ternura nem a coragem? Será que essas palavras poderosas, sejam elas ditas alto, escritas no papel ou simplesmente sentidas em silêncio, são uma espécie de escudo invisível capaz de afastar qualquer angústia existencial? Não tenho respostas definitivas para essas perguntas, e talvez ninguém tenha, mas acredito firmemente numa coisa: quando damos voz ao nosso coração sincero antes da despedida, seja através do perdão liberador, da gratidão transformadora, da entrega consciente ou até do silêncio eloquente, criamos uma ponte invisível entre o humano e o transcendente, capaz de trazer paz verdadeira. E essa paz não é fruto da ausência dos problemas ou das dúvidas, ela nasce justamente na coragem de enfrentá-los com honestidade radical, sem se esconder atrás das máscaras sociais habituais. Quer saber? Isso parece menos complicado quando paramos para pensar na vida como uma série infinita de pequenos finais, acompanhados sempre por novos começos inesperados. Por isso, insisto, cultivar essas últimas palavras poderosas diariamente não é privilégio exclusivo dos momentos finais. Elas são sementes lançadas agora, no terreno fértil do presente, para florescerem na eternidade dos nossos gestos sinceros. E já vou te deixando com este desafio tão simples quanto profundo. Que tal escolher hoje, pelo menos uma dessas atitudes transformadoras discutidas aqui? Perdão autêntico, gratidão honesta, entrega consciente ou acolhimento silencioso? E praticá-la deliberadamente no momento real do seu dia.
Pode ser numa conversa difícil, naquele instante sozinho diante do espelho, escrevendo uma mensagem especial para alguém querido, ou simplesmente estando presente consigo mesmo, sem pressa nem julgamento. Essa pequena escolha tem potencial para criar ondas gigantescas dentro do seu modo de viver e morrer com dignidade plena. Ao longo dessa série, conversamos bastante sobre como preparar nossa alma para esse último grande instante chamado despedida definitiva. Não através de gestos grandiosos ou discursos prontos, mas pelo cultivo contínuo dessas expressões verdadeiras capazes de gerar proteção espiritual profunda contra medos antigos como o fogo eterno prometido nas tradições humanas diversas. No fundo, tudo isso converge para um convite universal à coragem emocional profunda. Falar aquilo que importa antes ainda temos voz, seja através das palavras ditas, sentidas ou silenciadas. Amar sem medo dos desencontros temporais. Perdoar, mesmo quando parece impossível carregar tanto rancor guardado. E, principalmente, aceitar nossa vulnerabilidade humana como porta aberta para a conexão real com tudo aquilo que ultrapassa a nossa compreensão momentânea. Enfim, terminamos aqui esse caminho intenso, cheio dessas descobertas valiosas feitas juntos. E olha só quanta coisa rica caberia num livro inteiro. Espero sinceramente que essas reflexões toquem seu coração tanto quanto tocaram o meu enquanto escrevia cada trecho, às vezes interrompendo tudo para respirar fundo diante desse tema delicado, porém urgente em nossos dias tão conturbados. Se pudesse deixar só uma última palavra para você neste momento, seria esta: coragem. Coragem para olhar para dentro com honestidade brutal. Coragem para dizer as coisas importantes antes tarde demais. Coragem para enfrentar os fantasmas internos sem fugir. Coragem para amar até nos momentos finais. Coragem para aceitar aquilo que não podemos mudar. Coragem para encontrar paz na imperfeição completa da existência humana. Porque, no fim das contas, essa coragem é exatamente aquilo que afasta qualquer sombra ameaçadora, seja na mente atormentada pelo medo da condenação eterna, seja no coração cansado pelas incertezas infinitas. E assim encerramos essa jornada juntos hoje. Deixo espaço aberto para você continuar esse diálogo interno precioso, guiado pela busca constante dessas últimas palavras poderosas, capazes de proteger sua alma verdadeiramente. Comenta aí qual palavra ficou ecoando aí dentro depois dessa conversa toda. Até breve!